Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é William. Eu estou aqui para, na verdade, falar um pouquinho de um tema que muitas vezes os alunos têm uma grande dificuldade dentro dos cursos de gestão das faculdades, que é, a verdade, é a matéria chamada de contabilidade. A contabilidade é uma ferramenta que é bastante usada dentro das organizações e elas são necessárias para que os gestores, ao final de cada período, a cada mês ou a cada ano, na verdade, com essas informações, possam tomar decisões, inclusive, de novos lançamentos, identificar as obrigações que, na verdade, estão onerando a empresa, entre outras atividades. Por isso que é importantíssimo os empresários, alunos, nós professores e outras pessoas que utilizam dessas informações conhecerem um pouquinho mais e identificar, na verdade, aquilo que o aluno tem dificuldade e mostrar isso para ele de uma forma que ele consiga entender de uma forma bastante simples. Desde a lei de 1976 até a mudança da lei 11.638/2007 e a última lei 11.940/2009, grandes mudanças aconteceram no balanço patrimonial das empresas, ou seja, nas demonstrações contábeis das empresas. Mas, William, eu tenho uma dificuldade enorme quando nós estamos falando em demonstrações contábeis, é o seguinte: quando nós temos que fazer lá o lançamento nos diários, nas operações comuns, eu não consigo, na verdade, identificar o que é uma conta devedora daquilo que é uma conta credora. Então, vamos entender o que é isso. Quando nós estamos falando de contas devedoras, nós estamos falando de contas de onde grande parte dos recursos da empresa saem, na verdade, grande parte dos recursos da empresa acontecem através de operações no mercado. Então, o que representa, na verdade, o ativo da empresa? Vamos participar do seguinte pressuposto. Dentro da empresa, no balanço patrimonial da empresa, nós temos as contas chamadas de ativo e nós temos uma conta chamada de passivo. Mas, William, o que são os ativos da empresa? Os ativos da empresa são os bens mais os direitos das empresas, sejam eles de curto ou longo prazo. Passivo são as obrigações que a empresa tem de curto ou longo prazo. Tá, ok, William. Vamos dizer então, mas por que na verdade uma conta de ativo é uma conta devedora e uma conta de passivo é chamada de credora? Credora pela legislação, credor é aquele que passa a ter direitos em relação a alguém que faz uma operação financeira. Vamos partir do seguinte princípio. Uma empresa, para que ela possa fazer as operações dela, ela precisa comprar estoques. Então, toda vez que nós estamos fazendo operação de compra de mercadoria, seja ela de curto prazo ou seja uma obrigação, isso vai gerar dentro da minha conta credora uma conta chamada, exemplo, fornecedor. Mas o que isso tem a ver com com credora ou devedora? Na verdade, ela é credora pelo seguinte: o fornecedor, quando ele faz uma venda que vai ser recebida dentro de um prazo de 365 dias, ou seja, que começa no 1º dia de janeiro até 31 de dezembro, na verdade, ele fornece essa mercadoria para o meu ativo, então ele passa a ter um crédito em relação, na verdade, à empresa. E esse crédito passa a entrar dentro do patrimônio da empresa, ou faz parte dos bens da empresa, para que ela possa operar as suas funções. Por isso que, na verdade, uma conta de passivo é chamada de credora, porque, na verdade, quando ela faz operações que sejam não de pagamento à vista, isso vai gerar um crédito perante a terceiros, ou seja, ele passa, na verdade, a ter direitos em relação à empresa. E, na verdade, esse item que entrou dentro do estoque da empresa passa a ser, na verdade, uma obrigação que a empresa tem perante a empresa credora. Então, ele passa, na verdade, a ser uma conta chamada de devedor, ou seja, ele passa a ter uma obrigação nesse tipo de operação. Todas as contas devedoras, dentro do nosso razonete, são lançadas do lado esquerdo. Todas as contas de passivo são lançadas a contrapartidas nos lados direitos do balanço patrimonial. E nós temos que acompanhar, na verdade, as evoluções, inclusive da 11.638 e da Lei 11.940, que é o seguinte:
Dentro do balanço patrimonial, nós temos a classificação das contas em ativos circulantes, ou seja, aqueles que vencem, que começam em 1º de janeiro e vão até 31 de dezembro do ano corrente das operações. E do passivo, a mesma coisa, as operações que começam dia 1º de janeiro até 31 de dezembro do ano da operação do balanço patrimonial. Então, o que nós podemos classificar nas contas de ativo circulante? São aquelas contas que são ligadas à operação da empresa, ou seja, são aquelas contas que estão ligadas ao processo comum da empresa de compra e venda das atividades. Dentro das atividades, nós temos uma conta chamada disponibilidades. Dentro das disponibilidades, nós temos aqui caixa, banco, aplicações financeiras, estoques. Então, todas aquelas operações onde eu pego parte dos recursos das empresas, eles estão circulando dentro desse período de 365 dias. E nas obrigações de curto prazo, que são chamadas de passivo circulante, são aquelas obrigações que começam as operações dela no dia 1º de janeiro e vão até 31 de dezembro do ano corrente. Exemplo comum aqui, fornecedores, impostos, salário dos funcionários, entre outras operações. Ou seja, são aquelas que vão vencer dentro do prazo de tempo das organizações. E nós temos dentro da classificação o que eu chamo de ativo não circulante, que são aquelas contas que vão vencer após 365 dias. Ou seja, nós classificamos dentro de algumas contas algumas classificações. O mais comum dentro das contas, pelas novas leis, é o realizável a longo prazo, que são, na verdade, os direitos que a empresa possui e que vençam após 365 dias. Como assim, William? Vamos dizer que lá no mês de dezembro do ano que você está fazendo a operação, exemplo 2015, você tem efetuado a venda de uma mercadoria que você só vai receber em fevereiro de 2016. Então, enquanto você, na verdade, vai vencer esse prazo após os 365 dias, você vai lançar essa informação, no exemplo, duplicatas a receber, numa conta de longo prazo. Mesmo que a conta seja de apenas um mês após o mês de dezembro. Quando nós voltarmos no ano de 2016, essa conta já não vai ficar mais aqui, ela vai subir aqui para as nossas disponibilidades. Nós temos uma conta chamada de investimentos, que são valores financeiros que a empresa efetua e que possa gerar para ela também direitos futuros. Nós temos aqui uma conta chamada de imobilizado, que corresponde aos itens que a empresa possui e que vão fazer parte da organização necessários para que ela possa operar as atividades dela. Um exemplo aqui, máquinas, veículos, parte de estrutural, entre outros. E nós temos uma conta chamada de intangível, que é uma conta que foi criada a partir da 11.638, que na verdade nós classificamos aquelas contas que tinham uma grande dificuldade, que era chamada de feridos, que são chamadas marcas e patentes. Ou seja, são aquelas contas que na verdade vão ajudar a empresa futuramente a valorização das atividades dela. Um exemplo, uma marca da Nike e outras empresas, nós classificamos que marcas e patentes. Isso aqui, na verdade, corresponde a um bem que a empresa possui. Imobilizar também são os bens que a empresa possui nas atividades. Isso aqui não está ligado ao processo, na verdade, comum da empresa de compras e vendas. É usado, na verdade, para que a empresa possa, na verdade, gerar lá os seus estoques de mercadorias. Dentro do passivo, nós temos uma conta chamada de passivo não circulante. Williams, então, aquelas contas que vencem dentro do prazo de 365 dias são classificadas no passivo circulante, aquelas que vêm ultrapassar o período nós classificamos em não circulantes, é isso mesmo. Então, vamos dizer que uma empresa, lá no mês de dezembro do ano de 2015, ela efetuou, na verdade, um financiamento, e esse financiamento, na verdade, vai ser pago a partir de fevereiro de 2016. Então, na classificação do balanço patrimonial, essa conta seria classificada aqui dentro como empréstimos. Mas, William, e se a empresa tivesse feito um empréstimo lá no mês de setembro e ela vai pagar essas atividades em 36 meses? Tudo aquilo que, na verdade, couber do prazo que ela vai começar a pagar o financiamento até 31 de dezembro, nós classificamos como passivo circulante. As demais em passivos não circulantes. E dentro do passivo, nós temos uma conta chamada de patrimônio líquido. O que é o patrimônio líquido na empresa? Na verdade, ele corresponde à atividade onde nós
identificamos as primeiras atividades que a empresa faz de investimentos, que é o valor representado pela empresa, e resultados são chamadas de reservas de lucro ou prejuízo do exercício. Lembrando que o ativo da empresa, ao final do balanço patrimonial, tem que ser igual ao passivo. Mas, William, vamos participar do seguinte pressuposto. Como que eu faço uma atividade da empresa que está começando as operações dela no Razonete? Vamos partir da seguinte atividade. A empresa, quando ela vai começar as suas operações, grande parte dos recursos financeiros são, na verdade, desembolsados pelos sócios. Vamos dizer, na verdade, que a empresa estaria aqui integralizando na operação dela R$60 mil em dinheiro. Então, a conta de capital social vai abrir uma contrapartida, um depósito dentro da atividade da empresa. Vamos dizer que esse valor será depositado em estoque, será depositado no banco. Mas como que eu classifico as contas? Vamos voltar naquele princípio que nós falamos lá atrás. Se toda conta que entra de valor financeiro que vai circular na empresa para que ela possa honrar com as suas obrigações das entradas financeiras, são chamadas de devedoras, então todo valor que você fizer de investimento aqui no capital social, ele vai ser classificado como credor, ou seja, o sócio investe, um exemplo, R$60 mil na empresa, com uma possibilidade de receber esse valor futuramente, o que às vezes não é muito comum, mas ele tem que fazer esse investimento inicial para a empresa começar. Então, como a operação é de débito e crédito, partidas dobradas, todo débito e todo crédito tem um valor de mesmo, tem que ter uma entrada financeira do mesmo valor. Então, nesse período, se nós classificamos o capital social, que é a entrada, que é uma conta credora, no valor de R$60 mil, eu tenho que lançar do lado contrário o valor de R$60 mil. Então, ao final do período do balanço patrimonial, se não acontecer nenhum tipo de operação, teria que ter R$60 mil no banco e R$60 mil no capital social. Lembrando que ainda dentro das demonstrações contábeis, quando nós estamos falando de demonstrações contábeis, eu não estou falando apenas de balanço patrimonial, nós temos outras demonstrações. Nós temos demonstração de resultado do exercício, onde nós temos a receita, menos os custos, menos as despesas, e através da partida do método das partidas dobradas, de todo débito, todo crédito, e após o encerramento, a empresa vai identificar se teve lucro ou prejuízo. Se ela teve lucro, na verdade, isso vai ser classificado e transferido lá no ARE da empresa, quando você faz as transferências, para uma conta chamada de reserva de lucros. Se a empresa, na verdade, teve um prejuízo, isso vai ser transferido também para uma conta, né? Só que essa conta vai ficar negativa, tá bom? Obrigado, qualquer dúvida, estou à disposição, dá um like aí, marca aí embaixo, dê sua sugestão e deixe novas dicas e novas sugestões para as nossas atividades. Conto com vocês, através do seu clique, através da sua participação, novos vídeos vão vir ao mercado. Um abraço, obrigado e que você tenha aí uma semana, um final de semana maravilhoso.